Olá pessoal, graça e paz. O último vídeo da nossa série de batismo e nós vamos falar agora sobre o batismo infantil. Criança pode ser batizada? É isso aí, meu querido. A criança, ela não só pode ser batizada, como ela deve ser batizada. Você tem que batizar o seu filho. Para entender isso, é muito importante você conhecer a doutrina da aliança. Porque se você entender que Israel é o plano A de Deus, e aí Deus errou, não deu certo o plano A de Deus, e a igreja é o plano B porque o plano A não deu certo, isso não vai fazer nenhum sentido para você. Então, vamos lá. Entendendo que vocês já viram o vídeo sobre a aliança. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele diz que é para guardar essa aliança, tanto ele como a sua descendência. E ele, além disso, deixa muito claro, o seu descendente, ao 8º dia, deve ser circuncidado. O batismo para nós é como uma circuncisão no Antigo Testamento. Isaac, filho de Abraão, ele foi circuncidado ao 8º dia de nascido. Cristo foi circuncidado ao 8º dia de nascido. Então não tem esse negócio de idade da razão. Esse negócio de idade da razão não existe, não é bíblico, não tem lugar nenhum. Idade da razão qual que é? 18 anos? Não existe isso. O batismo é o selo da fé. No Antigo Testamento era a circuncisão, e as crianças estavam incluídas. Ela não comia da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, verso 26, mostra, a partir do momento que ela perguntava sobre isso, pai, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Que culto é este? A partir deste momento, o pai explicava para ela o que era e ele comia também. E a Páscoa se tornou agora a ceia. Não comemos mais o cordeiro da Páscoa, mas nós tomamos a ceia. Um ponto que você precisa entender é que a igreja é a continuação de Israel. Os filhos sempre fizeram parte do pacto de Deus, eles nunca estiveram fora. No Novo Testamento, não muda nada para as crianças, elas continuam fazendo parte do povo de Deus. No Antigo Testamento, as mulheres eram abençoadas na circuncisão através do seu marido. Já no Novo Testamento, isso acontece de forma individual. Ela mesma pode fazer isso, não depende do seu marido. Quando a pessoa crê, os seus filhos são filhos da fé também. Eles vão ser santificados em você. Todos agora estão inclusos. As crianças não foram retiradas. Somente as mulheres foram adicionadas. E isso é uma bênção. É verdade que não existe nenhum texto falando que tem que batizar as crianças. Mas também não existe nenhum texto falando que não deve batizá-las. Em Atos capítulo 2, verso 39, diz que a promessa é para vós e os vossos filhos. Quem anunciou isso foi Pedro, repetindo a promessa que Deus fez a Abraão. Em Gênesis capítulo 17, diz que todos devem ter a marca dessa promessa. Seu filho precisa ter a marca da promessa, é o batismo. Na igreja primitiva, batismo de criança era uma coisa comum. Hoje nós temos visto a maior parte da igreja não batiza criança e ainda acha que isso é errado. A Bíblia nunca excluiu as crianças da promessa, ela sempre incluiu as crianças. No Novo Testamento, você não encontra algo falando de batismo para crianças, porque você só encontra situações de fronteiras, onde uma pessoa foi convertida, ela era pagã, ela pertencia a outro tipo de religião, e de repente ela se converte ao cristianismo. É uma situação de fronteira totalmente, ela não conhecia o cristianismo quando criança, e então dos seus filhos também não. Em Marcos 16:16, ele fala que aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Quando ele diz isso, fica muito claro que esse texto não é para crianças. Se você acreditar que esse texto é para crianças, você também precisa entender que uma criança não crê. E se não crer, está condenado. Você tem que entender então que todas as crianças que morrem vão para o inferno. É assim que você entende? Fica muito claro que esse texto não é para criança. Em Mateus capítulo 19, verso 14, o próprio Cristo disse que das crianças é o reino dos céus. Como que você pode chegar agora em Marcos 16:16? Não crer será condenado, você tem que associar as crianças. Esse texto é para adulto. Adulto tem a condição de crer. No Antigo Testamento, quando a pessoa se convertia ao judaísmo, ele era circuncidado e todos da sua casa. Na igreja primitiva, quando alguém se convertia ao cristianismo, sua casa também era batizada. Seus filhos eram inclusos nisso. O próprio apóstolo Paulo batizou a casa do carcereiro. Mas quem disse que o carcereiro tinha filhos? Ninguém disse que o carcereiro tinha filhos, mas naquela época as pessoas normalmente tinham muitos filhos. E ali ele disse que batizou todos da casa. E se ele tinha filhos? Ele poderia ter dito então, batizamos todos exceto as crianças.
Mas ele não colocou desse jeito, batizou todos da sua casa. E esse exemplo do carcereiro é mais uma situação de fronteira. Se percebe no Novo Testamento que sempre tem batismo quando há conversão. Também se percebe que é batizado a casa inteira, assim como foi do carcereiro. Quais crianças podem ser batizadas? As crianças que podem ser batizadas são as dos pais cristãos, dos pais que frequentam a igreja, já são batizados, são membros de uma igreja. No batismo infantil, a criança não crê, mas os seus pais creem por ela e assumem um compromisso de criá-la no caminho da fé, ensinando o caminho da verdade. Como um pai não cristão ou um pai que não vai para a igreja consegue prometer isso? Por isso, as crianças que podem ser batizadas são os filhos dos crentes. Existem alguns casos de pais que não vão para a igreja, mas os avós vão e que conseguem levar os seus netos. Os pais permitem isso também. Então essas crianças também podem ser batizadas, sendo os avós os responsáveis por guiá-los na fé. Algumas pessoas confundem o batismo com a pública profissão de fé. São duas coisas muito separadas. O batismo, você precisa entender ele como uma matrícula para a escola. Na igreja é a mesma coisa. O batismo é a matrícula do teu filho na igreja. Então, matricula teu filho, batiza teu filho. Se você estiver achando que o teu filho, quando ficar adulto, ele vai escolher se ele quer ficar na igreja ou não, meu irmão, não pensa desse jeito. O mundo está cheio de coisa para mostrar para o teu filho não ir para a igreja. Incentiva teu filho, matricula ele na escola certa, a igreja. Se você estiver esperando teu filho escolher por conta própria, quando ele tiver a idade da razão, que ninguém nunca sabe que idade é essa, o mundo tá doidinho para tirar das tuas mãos. Coloca teu filho nas mãos do Senhor, batiza teu filho, matricula na escola certa, acredita que ele faz parte do povo de Deus. Se nem você acreditar, como é que você vai ensinar ele que ele tem que acreditar nisso? Investe no teu filho. A gente não tem que criar filho para popular o inferno, a gente tem que criar filho para popular o céu. Batiza teu filho. Espero que você tenha entendido, espero que esse assunto tenha ficado mais claro para você, meu irmão. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas no entendimento. Se inscreve no nosso canal, Deus abençoe sua vida. Até os próximos vídeos.